Agora a gente fala sobre CPI do MEC, que está tudo, na verdade, relacionado, né? Uma ligado à outra. E faz sentido, no fim das contas, porque o governo federal pretende ir ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para tentar impedir o Senado de instalar a CPI para investigar as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação. O pedido de criação da comissão, a gente lembra, foi protocolado ontem com o apoio de 32 senadores. O mínimo para conseguir esse apoio é 27 assinaturas. A oposição conseguiu ao todo 32 assinaturas e agora depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que inclusive disse a aliados na segunda-feira, a apuração de Caio Junqueira, que sim, se a CPI aparecer, ele vai autorizar a abertura da CPI do MEC, agora especificamente, mesmo que seja num ano eleitoral, mesmo que faltem pouquíssimos meses. Carol Rosito já aparece aqui para conversar com a gente e vai passar todos os detalhes sobre essa movimentação intensa em Brasília, envolvendo os parlamentares, todos focados nesse momento, claro, nessa possibilidade de CPI do MEC, inclusive o governo federal, que também está de olho nessa chance. Conta pra gente, Carol, um bom dia para você, bem-vinda. Oi, Muriel, bom dia para vocês, bom dia a todos. É isso, enquanto a oposição pressiona para que essa CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação seja instalada o quanto antes, senadores da base do governo também cobram do outro lado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele cumpra, aquela ordem cronológica dos pedidos para abertura de CPIs dentro do Senado. E querem, então, que o Supremo Tribunal Federal obrigue Pacheco a cumprir essa fila de pedidos. Ontem, inclusive, alguns senadores da base, entre eles o próprio líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, também Eduardo Girão, Plínio Valério, protocolaram requerimentos pedindo, então, que seja instalada outras CPIs que também alcançaram o número mínimo de assinaturas, A gente lembra que são, no mínimo, 27 assinaturas para dar andamento à instalação de uma CPI. Uma das CPIs de interesse do governo é uma que trata, por exemplo, sobre obras inacabadas, também falando sobre o Ministério da Educação, mas aí entre os anos de 2006 e 2018, o que atingiria diretamente as gestões dos ex-presidentes Lula, Dilma e também Michel Temer. Seguindo essa ordem cronológica, que é o desejo da oposição, a CPI do MEC para investigar agora as irregularidades envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro seria a quarta comissão nessa fila. Mas apesar dessa pressão, dessa cobrança da base do governo, fontes ouvidas aqui pela CNN, dentro da advocacia do Senado, afirmam que não há nenhuma previsão, nada dentro do regimento interno do Senado que garanta e que obrigue o presidente do Congresso Nacional cumprir essa ordem cronológica, que isso seja respeitado. Os senadores da base ainda não confirmaram quando de fato devem acionar o Supremo Tribunal Federal. Isso ainda está sendo estudado entre os senadores. Ontem, como vocês lembraram, a oposição então conseguiu protocolar o requerimento, esse pedido de abertura para investigar supostas irregularidades dentro do Ministério da Educação envolvendo Milton Ribeiro e também pastores. Até o momento são 32 assinaturas e ontem o senador Randolfo Rodrigues, responsável por colher essas assinaturas, conversou com a imprensa depois de fazer esse protocolo, depois de protocolar esse requerimento, falando ali sobre os motivos que envolvem essa investigação. Vamos acompanhar. É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação tenha uma séria investigação. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações.